ofereçamos a nossa Santa Missa para as alminhas da avó do Eduardo Mentieri, Lúcia Rossi de Oliveira, que morreu no Brasil, também para Alice Figueira, de António Esther Mendonça, José da Costa Feitor, do filho José Feitor, para Dalgisa Silva, da Bílio e Fátima Guiar, para Maria e João Espínola, da filha Elizabeth e família, para Carlos Galopim, recordando o dia do seu nascimento, da esposa Joaquina e filhos, para Raul Pinheiro, da Arthur e Anne Bettencourt, para João Bettencourt, um mês que morreu, do irmão David e Odelta Bettencourt, para Araldo da Silva, da Maria da Luz Soares, também por uma missa, por umas intenções em particulares, e também para o eterno descanso dos sobrinhos de Joaquina Galopim, Jason Cavaco e Vanessa Cavaco, e por todos os nossos queridos defuntos e as almas do purgatório. Antífona da entrada: os meus olhos estão voltados para o Senhor, porque Ele livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, Senhor, e tenda compaixão, porque estou só e desamparado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Tenda compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenda piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenda piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus, Pai da misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado. Olhai, benigno, para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus cioso, castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. Mas uso misericórdia até à 1000ª geração, para que aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia do sábado, para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez do céu, a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falsa testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembraste-te do dia do sábado para o santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertence. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial quebrado. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Senhor, vós tendes palavras da vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Senhor, vós tendes palavras da vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Senhor, vós tendes palavras da vida eterna. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Senhor, vós tendes palavras da vida eterna. São mais preciosos que o ouro mais fino. São mais doces que o mel dos favos. Senhor, vós tendes palavras da vida eterna. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, como as ovelhas e os bois. Deitou por terra e dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não faceis da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tornaram a palavra e perguntaram: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhes dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Quando olhamos para certas palavras bíblicas, precisamos entender o que quer dizer a palavra. E a tradução está mais ou menos direita. Não? Porque na segunda leitura, São Paulo fala sobre o escândalo da Santíssima Cruz e dos sofrimentos de Jesus Cristo, nosso Santo Redentor. Mas talvez uma palavrinha que explica isto é como se for uma pedra enorme diante da pessoa e a pessoa não podia passar, transgredir a essa pedra. E por que isto era um escândalo para os judeus e para os gentios? Em primeiro lugar, olhamos para os judeus. Os judeus tinham a ideia, não, de que o Messias ia ser um líder militar, que ia ir dominar todas as outras pessoas, matar a todos e só deixar os judeus, e o Messias ia ser o rei dos judeus. Por isso que quando os judeus ouviam Jesus falar sobre a ideia que ele ia sofrer e morrer na Santíssima Cruz, isto não dava bem com eles, porque isso não era a sua história. Tinham esquecido do capítulo 55, 56, 57, do profeta Isaías, onde ensinava que o Messias ia vir para sofrer pelos pecados da nação. Olhamos para os gentios. Por que é que eles ficaram escandalizados? Porque eles também eram uma cultura de pensar em si. Era uma cultura que adorava a ser egoístas. Eles eram o centro do mundo, o centro do universo, o centro da vida. E tinham seus deuses falsos, não? Um Deus de carinho, um Deus de ajudar com o clima, outro Deus para ajudar, para dar o dinheiro, e tinham todas essas coisas malucas. Mas precisamos saber que eles nunca eram pessoas de sofrer. Oh não, eu não quero sofrer.
Eu quero ter tudo. Eu quero estar no conforto. Eu quero estar diante de todos para acabar. Por isso que isso também era um escândalo para os gentios pensar um Messias que ia sofrer na Santíssima Cruz. Um escândalo. Meus irmãos, também um escândalo indica uma coisa que a gente faz publicamente ou privadamente que tira para fora a fé das outras pessoas, principalmente as pessoas que são fracos na fé. Precisamos ver isto olhando para a primeira leitura. O contrário de escândalos tem que ser a pessoa que conhece os mandamentos e vive os mandamentos. O escândalo do nosso tempo é que as pessoas dizem: ninguém vai mandar a mim, eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. Isso é o nosso tempo. Isso é a nossa cultura. Isso é porque temos uma crise com os jovens, uma crise com as pessoas que não obedecem às leis, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Isso não é uma ideia direita, mas isso é uma ideia que está no nosso mundo hoje em dia. É muito interessante. Outro dia, uma mulher muito inteligente e uma pessoa que estuda a sociedade escreveu um livro. Ela disse isso: eu não sou cristão, eu não acredito em nada, mas eu acredito nisto. Se as pessoas viviam os 10 mandamentos, o mundo era um lugar totalmente diferente do que hoje em dia. E era melhor para nós. Talvez é um sinal de uma conversão dela. Mas ela tem razão. Mas precisamos olhar para os mandamentos. O primeiro, não ter deuses falsos. Outro dia, um jovem disse para mim, estes jovens sabem muitas coisas agora. Ele disse bem: senhor pá, eles dizem que os jovens estão agarrados com estas máquinas. Mas a minha mente é ainda pior do que mim. Todos os dias, quando a gente vai para a escola, eu estou a dizer a minha mãe: acaba com essa conversa, acaba de escrever aqueles textos, que a gente vai, eu vou chegar tarde na escola e depois vou ter que ficar da castigo por trás. E a mãe está sempre lá. Não importa. Eu disse: senhor padre, disse algo. Mas isso é interessante. Qual é que são os nossos deuses falsos? Não é só o aparelho. Às vezes é seguir as coisas do mundo que não prestam, em vez de seguir as coisas de Deus, que traz a vida. O segundo, usar o nome de Deus numa forma de oração. É muito interessante. Durante este tempo da corona, ou temos pessoas que têm um coisinha de paciência, ou aqueles que não têm nada. Outro dia eu estava no Market Basket, no Bedford. É muito interessante estar naquelas linhas. A gente não pode estar um ao pé dos outros, aqui tudo, a máscara, aqui tudo. Estava esta senhora diante de mim, depois eu estava, depois estava por trás de mim, mais de 5 ou 6 pessoas. Um homem estava por trás. Logo que ele viu que ele tinha a esperar, começou a usar o nome de Deus em vão. E eu voltei para o homem e disse assim: para de usar o nome de Deus assim. Se aquele homem tinha uma faca, ele tinha matado a mim. Mas eu não me importo. Porque se alguém não diz nada, mas ele calou a boca. Mas precisamos ver, quando a gente nunca diz nada, traz o pior. Mas precisamos pensar se nós usamos o nome de Deus de uma maneira da oração e da fé. Quando olhamos para o terceiro mandamento, o que é que diz para nós? Conservar o sábado. Como dia de fazer o quê? De ir à igreja. Para os judeus era o templo ou a sinagoga. Ir à igreja todos os domingos e festa da guarda. O que é isso no ano? É que é 58 horas por ano que a gente dá a Deus. Cada dia as pessoas gastam nos aparelhos 7 a 9 horas. Eu não estou falando do trabalho no computador. Eu estou falando de usar estas máquinas todas. E a gente não pode dar 58 horas a Deus por ano. Por ano.
E agora a missa nem sequer é 1 hora. Mas precisamos pensar nisso. Porque se a gente não dá aquela hora do poder, da graça de Deus, todas as semanas a Deus, o que é que a gente põe no lugar? Dormir, ir comer fora, vai aos donetes, andar para visitar aquela, vai para casa, deixa para fazer uma comida, para não lavar a luz e não fazer nada, só sentar como se o rei. O que é que as pessoas fazem? Estar a ver todas as coisas de futebol, este coisa. É muito interessante. Eu não sei se conhecem o nome deste homem, que ele era, que mandava no equipo em Miami, não? Os Miami Dolphins, não? E o nome dele era Don Shula. Ele morreu há poucos dias, não? É muito interessante ver, quando este homem morreu, o que é que eles disseram? Ele louvou o equipo dele para o Super Bowl 2 vezes, e blá, blá, blá. Ele era um dos melhores, blá, 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 blá. E nunca disseram o que eu vou dizer agora. Ele era um homem católico. Ele era um homem que ia à missa todos os dias. Era um homem que sempre seguiu as ensinanças da Igreja de Cristo, nosso Salvador. Nenhum das notícias disseram isto. Nenhum. Por quê? O Deus falso dos deportes. Mas precisamos ter muito cuidado, porque a coisa mais importante da vida deste homem era que ele sabia a força de Deus na Santa Missa. 4º mandamento. Diz para nós dar honra aos nossos pais. E uma coisa muito interessante, hoje em dia os jovens dizem, quando eu tenho 18 eu já não tenho que obedecer aos meus pais. Eles vão lá para... Eu ouço isto. Quando eu tiver 21 não me importa. Põe-los no asilo, que eles vão lá para a fábrica, não me importa. Olha, quando lês no hebraico, diz dar honra ao teu pai e à tua mãe até a morte. Muitas pessoas devem pensar nisso. Quando eu vejo muitas das pessoas mais jovens que têm muita falta de respeito pelos pais, principalmente quando ficam cozinhando velhinhos ou esquecidos, nunca se faz isso. Nunca. Isso é o mundo que diz isso, o demônio. Precisamos pensar nisso. Quando olhamos para o 5º, não matarás, é muito interessante. Nós passamos uma lei aqui, em Massachusetts, onde agora a gente tem que ter muito cuidado com as galinhas, sabes? Cuidado com as galinhas. Eles têm que estar fora daquelas coisas de ferro, isto, aquilo, tem que ter uns pés para eles andarem e tudo isso. Se tu visse a lei que passaram aqui em Massachusetts, malucos passaram isto, e agora nós podemos matar 63 milhões de crianças em abortos. Isso a gente não pensa nisso. Podíamos ter matado uma das científicas, uma mulher que podia tirar alguma destas doenças todas para fora. Mas a galinha é mais importante. Meu Deus, meu Deus. Quando olhamos para o 6º mandamento, não fazer coisas de adulterias para aqui, para ali. Uma coisa muito interessante, a televisão glorifica adulterias e coisas estúpidas. Glorifica isto. Quer dizer, eles mostram como isto é que todos fazem isto. Não há problema. E isso não é verdade. Todos não fazem isso. Mas eles querem dar a ideia que todos fazem isso. Deixa lá, se tu andas com esta, aquela, com outra, está bem. Logo que não sejas apanhado. No final, todos são apanhados por Deus. Não há brincadeira. Respeitar a mulher, respeitar o homem, respeitar o jovem, como uma criatura de Deus Altíssimo. Quando olhamos para o 7º, não roubar. Eu disse a outra semana, eu conheci este homem, que ele recebia um grande ordenado a trabalhar para o lugar
dos postais. Não, ele trabalhava lá por muitos anos. E depois ele ia roubar papel higiênico lá dentro. Ele recebia 60 ou 70 mil dólares por ano. E disse, por que estás a roubar? Vai à loja e compra. Não roubar de ninguém. Uma vez, uma criança foi aqui fora e encontrou, não sei se foi 10 dólares ou uma coisa que ele encontrou aqui fora. Ela disse para o meu senhor, Paulo, olha aqui, eu encontrei 10 dólares aqui, o que é que eu vou fazer? E disse, tu vais fazer assim, deixa aquele dinheiro aqui. E se alguém vier dizer, olha, perdi 10 dólares, senhor Paulo, eu vou dar. E se a pessoa nunca aparecer, olha, tu podes fazer o que tu queres, mas eu te digo isto. Dá-se como uma esmolinha para ajudar as crianças da tua idade que não têm nada. E Deus te abençoará. E olha que aquela criança que vem à missa das 9, olhou para mim e disse, eu prefiro fazer como o senhor padre disse, eu vou dar, se ninguém coisa, eu vou dar. E ele deu. Meus irmãos, precisamos pensar que quando olhamos para o 8º mandamento, não levantar falsos testemunhos. Quantas vezes, agora neste tempo da corona, quantas pessoas andam de roda? Ai, ela tem a corona. Ah, sim, quando aquela tem a corona. Aquela tem a corona. Todos têm a corona. Todos. Porque a gente fica com uma pessoa paranoide e tal. Isso não presta. Isso não presta. E precisamos pensar quando a gente diz coisas que pode ser a verdade. Por que estamos a dizer isso? Para que a gente mostramos como o santinho. Ah, eu sou melhor que aquela cigana que está ali. São Francisco sempre dizia, quando ele via uma pessoa caída no pecado, homem, mulher ou jovem, sempre dizia, se não for para a graça de Deus, isso podia ser a mim. E eu vou ajudar essa pessoa. Meus irmãos, quantas vezes temos uma oportunidade de ajudar uma pessoa assim e trazê-los para trás para a igreja? Principalmente na nossa família. Não pensas que a minha família são santos? Ai, meu Deus! Eu podia escrever um livro que eu podia fazer milhões de dólares. Só metade da minha família. Eles matavam para dizer as coisas, mas eu não me importo. Um dia talvez eu vou fazer. Mas precisamos da verdade pensar. Pensar. Cuidado naquilo que nós digamos, até seja verdade, deixa por lado. São Paulo sempre dizia, quando fazem uma pergunta, diga sim ou não, mais do que isto é o demônio. Cuidado. Quando olhamos para o mandamento número 9, o que é que nos diz? Para não estar a cobiçar a minha do outro, isso é muito importante. Porque cada dia na televisão, meu Deus, parece coisas tão estúpidas lá. E não estás no canal dos nojentos. É no normal. E depois as pessoas se querem dizer, eu não quero ser um objeto sexual para ninguém. E com tudo a cair para fora. Meus irmãos, precisamos ver se tu queres ser tratado como uma criatura de Deus. Veste-te como uma criatura de Deus. É muito interessante que a Nossa Senhora disse às criancinhas em Fátima que ia aparecer formas de vestir que não gostava. Mas respeito, para ver em cada pessoa templo de Deus. No final, olhamos para o último e o que é que nos diz? Não vais cobiçar o que o outro tem. Isso é uma doença americana. Uma doença. Na rua, onde a minha mãe tem a sua casa, a gente tem uns vizinhos, não? A gente tem um homem velho, cada vez que ele faz uma coisa, o homem do outro lado faz a mesma coisa. Depois aquele arranja isto, aquele arranja aquilo. Agora o outro já está arranjando 3 coisas, o outro está por trás uma. Ele agora vai fazer esta semana outra coisa. E disse ele, por que tu estás sempre a arranjar a mesma coisa que ele está a arranjar? Ele olhou para mim e disse, eu estou num combate com ele. Ele disse, o combate? Eu disse, o combate para ti é para ir à igreja. E ele calou-se.
Mas precisamos, meu irmão, ter muito cuidado com isto. Muito cuidado. Porque quando olhamos para a ideia do templo, e que Jesus foi purificar, dar uma limpeza física e espiritual. Física é tirar os malucos para fora. Sabes porquê? Porque no templo, o grande escândalo que era que tinha os cambistas, homens e mulheres, que faziam o quê? Tu não podias dar o dinheiro que tu tinhas dos romanos, tinhas de ter dinheiro em particular do templo, trocar. E quando tu trocavas, eles tiravam um dinheirinho para trocar. E não era só isso, quando era para sacrificar um animal dentro do templo, tu trazias o teu animal, tinham 10 pessoas a olhar para o teu animal. Ah, não tens defeito. Ah, olha para aquela perna, não presta. Ah, não pode ser este. Tens de comprar os nossos. E o que foi que aconteceu? Era um lugar de comércio, de roubar do povo. E a maioria das pessoas eram pobres, não eram ricos, eram pobres. E era um escândalo horrível. E o que é que Jesus disse? Sai daqui para fora. Porque no Antigo Testamento ensina a casa de Deus é a casa de oração para todas as nações. Mas precisamos pensar, mas não é só purificar fisicamente, é purificar espiritualmente. E a gente tem que pensar nesta semana, sabemos os 10 mandamentos da coro? Eu vou-te dizer agora, nem 5% das pessoas aqui sentadas sabem os mandamentos de coro em ordem. Nem 5%. Eu tenho a certeza disto. Sabemos algumas. Se uma pessoa diz uma, a gente mete a outra. Mas não pode ser assim. Temos que saber de cor aqueles mandamentos para poder entrar aqui, vir aqui e sair para a boca para fora. Isso é muito importante. E precisamos saber também que o que nos vai ajudar é usar este tempo da Quaresma como um tempo da preparação aqui dentro. Aqui dentro. Podemos ver algumas coisas diferentes, não dentro da igreja, não? Primeiro, neste dia, a gente vai dar o início ao apelo católico. E temos os envelopes para o apelo católico. E precisamos saber, neste tempo da corona, o apelo católico tem ajudado muito com as pessoas, os agonizantes, as pessoas que não têm ninguém, enterrar pessoas. Não é brincadeira. Não é brincadeira o dinheiro que tem saído do apelo católico. E sabe, todos os anos, eles aumentam cozinha o que eles querem de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Píbaro. Já sabemos isto. E agora já está a $9.000. E não é grande coisa, porque se tu vais a outras igrejas daqui, Santa Adelaide, muito mais do que isto. 40 e tal mil dólares, cada um põe o seu dinheirinho e eles dizem, tens de ter este dinheiro para ajudar a diocese. Precisamos saber uma coisa. Isso é a terceira parte da Quaresma. Eu digo às pessoas, muitas pessoas perguntam assim, padre, quantas caridades que eu devo dar? E eu digo assim, olha, se dás nas segundas coletas, que a gente tem, que não são muitas, já combinaram muitas agora. Segundo, se a gente dá uma esmolinha para o apelo católico e se a gente ajuda a nossa paróquia, basta. Basta. Uma senhora outro dia trouxe-me um saco assim, cheio de cartões de todos os lugares, e eu estava pensando, o que é que eu vou fazer com isso? Uma caixa cheia de coisas assim. Tantos lugares que ela recebia. E disse, nunca chamaste este lugar aqui, chama este lugar para ver. Pergunta-lhes, se tu dás $1, quanto daquele dinheiro vai ajudar os pobres? Ela chamou ela e disse, senhor padre, eles disseram 20 centavos. Eu disse, o que é que faz com os 80 centavos? Oh, isso é para pagar os ordenados das pessoas. Isso é um engano. Isso é um engano. Isso não é com o apelo católico.
Quando tu dás $1, 94 centavos daquele dólar vai direito para ajudar as pessoas que estão em necessidade. 6 centavos. A gente tem que pagar pessoas para mandar estas coisas e fazer publicar estas coisas. Tem que se pagar, não é de graça. Mas a maioria das pessoas trabalham lá de graça. Mas temos de ter aquela caridade. A caridade para a nossa igreja local e, como diz o Santo Padre, universal também. E também podemos ver no final, não, que temos o nosso altar a São José. Eu só vou explicar uma coisa cada semana. Só esta coisa tão simples. Tem 3 níveis. Por que tem 3 níveis? Porque São José é o homem que acreditou na Santíssima Trindade. O Pai Eterno, o Filho Redentor, o Espírito Santo de Deus. E é por isso que precisamos entender nos tempos bíblicos e até hoje com os judeus ortodoxos, um rapazito senta com seu pai sempre, nunca com a sua mãe dentro da sinagoga. Nunca. É sempre com o pai. A menina sempre com a sua mãe. Separados. Porque a mãe é a mãe espiritual para ensinar a sua filha. O pai é o pai espiritual, vai ensinar o seu filho. E é muito importante entender que como os grandes santos escreviam sobre São José, que São José então foi, de uma maneira espiritual, a face de Deus Pai Todo-Poderoso, como o Pai Virgem de Jesus. Uma coisa que a gente não pensa, muitas das fotografias e muitas das imagens mostram Jesus ao pé da Virgem Santíssima e correndo nos braços da Virgem Santíssima. E isso é verdade. Isso não é mentira. Mas o outro dia, uma senhora velhinha deu-me uma fotografia antiquíssima, não deve ter os seus quase 200 anos. É uma coisa muito antiga. E é muito interessante ver isto. A Virgem Santíssima está sentada em cima de uma pedra. E Jesus está nos seus braços. E Jesus tem os braços dele assim para fora, com um sorriso na cara. E São José está correndo para Jesus. E Jesus quer ir a São José. Para fazer o quê? Para ver a face de Deus nessa cara. É por isso, meus irmãos, que sempre adoramos a Santíssima Trindade, sempre amamos o coração imaculado da Virgem Santíssima e veneramos a ela. O santo da Igreja é sempre São José. Sempre. Meus irmãos, aprende isto. E aprende de não pôr obstáculos diante de ti, ou pedras que não presta. Tira isso para fora. E põe no seu lugar aquilo que deu a luz para a Virgem Santíssima e São José no céu, que ele morreu antes do que isso. A cruz. Nunca tenha vergonha da cruz. Como Santo Antônio dizia, quem se avergonha da cruz nunca vai ver Jesus. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial o Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na nossa subida para a Páscoa, a palavra do Senhor lembrou-nos que só Ele havemos de adorar, cumprindo a sua lei e os seus preceitos nos santos 10 mandamentos. Adorando-no com toda a nossa alma, e oramos com todos os cristãos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios. Pela Santa Igreja, o Santo Padre Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciam a redenção que vem da cruz. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Pelos seguidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros e trabalhem para o bem de todos os cidadãos e não os seus próprios interesses. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Pelos cristãos do mundo todo e pelos judeus, para que adorem do coração sincero o Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. Oremos, irmãos. Amém, Por todos os homens que vivem sobre a terra, para que não matem, nem roubem, nem mintam. Honrem os pais, amem o próximo e sejam justos e castos. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade aqui de Nossa Senhora de Fátima, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos ensina que a casa de Deus é a casa da oração e não de conversas alheias. Oremos, irmãos. Amém, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tudo isto pedimos por Cristo nosso Senhor, vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, que o pão que recebemos da vossa bondade, fruto do eterno trabalho do homem que vos apresentamos e que para vos se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem que vos apresentamos, e que para nos se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus Pai da misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações o alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e potente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte, do jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associamos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente o Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da sétima, o cálice, dando graças aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morreste na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos artiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, comunhão como o Papa Francisco, nosso Cardeal chama, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, as alminhas do purgatório, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partirem deste mundo, ante-os na luz da vossa presença. Encomendamos ao Sagrado Coração de Jesus alminhas de Jason Cavaco, Vanessa Cavaco, Alice Figueira,
José da Costa Feitor, Adalgisa Silva, Maria e João Espínola, Carlos Galopim, Raul Pinheiro, João Bettencourt, Heraldo da Silva, Lúcia Rossi de Oliveira e todos os nossos queridos defuntos que morreram na fé, na cruz e ressurreição de Cristo. Tende a misericórdia de nosso Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não guieis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, Dai-nos dai-nos a nós. Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas é uma palavra, minha alma será salva. Antífona da comunhão: as aves do céu encontram abrigo, as andorinhos um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor, Deus dos exércitos, meu Rei e meu Deus, felizes os que moram em vossa casa e a toda a hora cantam os vossos louvores.